Pronto, começamos a gravação. Então, nós teríamos aula na semana passada, mas acabou surgindo o convite meio em cima da hora, foi no final da semana anterior, para eu participar de uma mesa do Centro de Cultura, do Centro de Folclore e Cultura Nacional, de Cultura Popular, do Museu do Folclore do IFAM, porque ano passado eu tinha ganhado esse prêmio que eles têm todo ano, desde a década de 60, né? Um prêmio de monografias Silvio Romero. E a minha tese ganhou ano passado, então já tinha um tempo, assim, tanto que quando eu mandei para vocês me deram parabéns e tal. E meio que eu estava... Nem era uma coisa recente, mas é porque eles demoraram muito tempo para fazer um evento, porque acho que eles estavam esperando a possibilidade de fazer um evento presencial. E como isso não está ainda no nosso horizonte, eles fizeram esse evento no YouTube. É uma coisa, foi até bem pequeno, porque é quase que um podcast deles, assim, então não tem uma repercussão e tal. Mas foi legal, porque como o prêmio tinha saído, eu fiquei em segundo lugar nesse ano, então a gente pôde falar sobre as pesquisas e tal, e faz parte do processo, né? Sempre você tem que apresentar as pesquisas, o resultado de pesquisa para o público, né? Já que você ganhou o prêmio e tal. Então, valeu lá quem deu os parabéns no Discord. Mas era uma coisa já do final do ano passado, acho que foi em dezembro, um ano certinho depois de ter recebido o prêmio, que a gente participou do evento. Então, isso acabou comprometendo um pouco o nosso cronograma. Então, o que eu fiz, eu vou até abrir o site aqui para compartilhar com vocês. Eu atualizei o site, atualizei o cronograma também e coloquei a apresentação de hoje. Então, eu precisei atualizar o módulo 2. Deixa eu compartilhar para vocês verem a minha janela aqui. Ver se vai aparecer já. Pronto, para mim está aparecendo aqui. Então, aqui eu estou no site. Eu atualizei Boa noite, Sandra. Eu atualizei o cronograma. Então, eu vou aqui nessa aba de cá que tem o conteúdo dessa página, eu vou direto para o módulo 2. Então, a gente teve no dia 10 a aula sobre repositórios e fontes online, né? A gente viu o caso da hemeroteca e vimos o caso Fizemos um pouco de uma conversa sobre o próprio ato de fazer levantamento bibliográfico online no Google. Depois a gente teve a aula no dia 16, na semana, né? A gente teve a videoaula de Zotero e na semana no dia 24, a gente teve aquela aula sobre OCR, que eu espero que vocês tenham gostado, e foi uma aula, para mim, foi bem legal ver os resultados do próprio OCR, que eu nem estava esperando que fosse dar tão certo. Eu espero que vocês tentem usar isso nas pesquisas de vocês e na graduação também. E aí era que na semana passada a gente teria essa aula de hoje, então eu coloquei esse workshop oferecido pela Daniele Sanches lá numa sequência de workshops que a gente fez no Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA ano passado. E a gente teve outras pessoas, teve a Anitta Lucchesi, teve a Alejandra Josiovics com pesquisa sobre feminismo no YouTube, no Twitter, e teve a Daniele Sanches com essa ferramenta chamada TagTog, que é para você categorizar, né? Reconhecer entidades num texto e criar o seu próprio dicionário. Eu espero que vocês tenham visto. Eu vou retomar algumas coisas que ela iniciou e ela pontuou na fala dela, mas a ideia é que hoje, então, em vez de começar o módulo 3, né, pelo cronograma inicial, a gente vai ter um encontro virtual que vai ser esse workshop com essa ferramenta, essa plataforma online de análise de texto, né, e de análise com chamadas técnicas de leitura distante, contagem, frequência e etc. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu consegui hoje e a gente conversar sobre as possibilidades disso, que é o Voyant Tools, que é uma ferramenta já consolidada e que tem
uma relação bem legal com o campo da história, porque foi desenvolvida por 2 historiadores, daqui a pouco eu abro ali e mostro o nome deles, já bastante conhecida e bem consolidada. No final da fala da Daniele Sanches, naquele vídeo que eu passei para a semana passada, inclusive, ela fala sobre o Voyant Tools, faz algumas críticas que eu vou retomar hoje, mas tentar mostrar também as possibilidades para vocês usarem eles no dia a dia da pesquisa de vocês também, tá bom? Eu já coloquei uma leitura para a semana que vem. É uma semana que, por isso, o que eu fiz? Eu acabei juntando, então, o módulo 3, Algoritmos, Dataficação e Sociedade, é a nossa última aula do ano, né? A gente vai para o ano que vem. Que eu acabei juntando, que seriam 2 encontros, eu meio que juntei em um só, que é o tema de algoritmo, dataficação da sociedade e o ofício de historiadores e historiadoras, para a gente pensar essas relações dos algoritmos, não só os algoritmos, mas o próprio processo de dataficação das relações sociais e como que isso impacta o ofício da história. E eu vou colocar um vídeo de apoio, uma mesa sobre racismo algorítmico. Eu estou selecionando uma ainda entre várias que tem essa. Ontem teve uma que eu não vi ainda, então por isso que eu não botei, eu vou ver qual que eu vou colocar. Provavelmente eu vou colocar algumas que tenha ou a Nina da Hora ou o Tarcísio Silva, algum dos pesquisadores brasileiros jovens que têm debatido sobre isso, tá bom? Beleza? E aí, no ano que vem, a gente vai ter a divisão da turma entre os que pretendem fazer a parte de ensino e os que pretendem fazer o curso específico de programação básica, né, do zero. A gente conversa sobre isso. Tranquilo, gente, sobre o cronograma? Qualquer dúvida, vocês falem. Sobre atividade, a Sandra me perguntou mais cedo, eu só vou passar a atividade quando a gente finalizar o módulo 3. Então, quando a gente tiver aula de algoritmo, eu vou passar a atividade, mas ela é isso, uma atividade para vocês escolherem algum dos temas que a gente discutiu nas aulas teóricas. A gente teve 2 antes e essa agora. Vocês vão escolher ali um conjunto de textos e fazer uma análise. E o trabalho final, para ser entregue em fevereiro, vai ser um trabalho prático. Vocês vão escolher uma dessas ferramentas, 2 dessas ferramentas, o que vocês quiserem, para produzir um resultado com essa ferramenta. E a gente pode ter um tempo, inclusive, para conversar só sobre isso, vocês falarem as ideias de vocês e eu posso dar uma orientação. Pode falar, Sandra. A respeito do que você falou, que vai dividir a turma em 2 grupos. No caso de programação, no caso módulo 0, para a pessoa que não conhece, não tem muito conhecimento sobre isso? Eu estou entendendo melhor. Isso, Sandra, é 000 mesmo. É para quem nunca viu nada. Entendeu? Assim, eu não tenho ideia do que seja, eu vou começar do zero mesmo. Olha, nós vamos abrir juntos aqui uma coisa e a gente vai... O que é isso? E a ideia é que, pelo menos, a gente tenha um entendimento daquela estrutura. Vão ser 4 aulas de 2 horas, né? Assim, 2 horas e um pouquinho. E eu vou deixar uns exercícios também, outros materiais. Então, não se assustem com ter necessidade de conhecimento prévio, não. A ideia, eu vou até abrir aqui o módulo. Então, se for o pessoal do ensino de história, vão ser vários tutoriais, sabe? Eu vou passar uma série de tutoriais sobre ferramentas para ensino. Então, vai ter o tutorial de Markdown, vai ter o tutorial de Story Map, que é para criar mapas e contar história por mapas. Vai ter um tutorial de Review.js, que é para fazer slides. E vai ter um workshop de podcast que eu estou organizando, pensando aí como é que vai funcionar com o professor Vitor Martins, do curso de História também. Né? Quem for fazer esses daqui. E no dia 15 tem um encerramento. Na semana 15 é um encerramento para todo mundo, né? Não separado. Se a gente quem for para o módulo 4 de programação, né? Clica aqui, ó, ele vai abrir um cronograma específico para programação.
Eu vou passar primeiro uma atividade, que são alguns vídeos de apoio para preparar o computador de vocês, né? Não dá para programar pelo celular, então isso é uma coisa que escapa do meu controle. Eu não tem como eu passar a programação para ser feita no celular. Vocês podem até assistir, mas é preciso um laptop que não precisa ser potente nem nada, mas nesse caso é muito difícil eu passar a programação para o celular. Vocês também precisariam de um celular muito possante para isso, né? E outros conhecimentos que a gente não conseguiria ter aqui, mas então a data aqui não é que é isso aí? Eu botei um período grande demais, tem que corrigir essa data aqui, não é até fevereiro, não, né? Atividade assíncrona 11, eu acho que eu botei a data errada, essa não é essa data, não, é início de janeiro isso daqui. 10 a 14 de janeiro, quando a gente volta, né? Tem esses vídeos aqui para vocês verem de preparação. E aí depois tem 4 aulas seguidas de live coding, ou seja, eu vou abrir minha tela com vocês e a gente vai passo a passo, sabe? Do zero mesmo. Vai ser Python, é a linguagem de programação, é a mais acessível para quem não conhece nada. Então a gente vai ter live coding 1, 2, 3 aulas, né? E o encerramento. Obviamente que isso não é um curso para formar programadores, mas é para vocês terem uma noção básica e, a partir daí, vocês poderem avançar. Eu estou pensando seriamente em dar um curso de programação um pouquinho mais longo, de extensão, no ano que vem. E aí eu vou ver como é que vai ser o retorno de vocês também, né? Eu acabei de dar um curso na pós da UFBA, que foi só de live coding praticamente, foi um desafio, foi bem difícil para mim construir e dar aula ali, fazendo codificação ao vivo e tal, mas funcionou bem. Eu achei que os alunos responderam, os alunos avaliaram de uma forma positiva, e foi do zero também. Boa parte dos alunos não sabiam nada de programação e saíram programando. Foi mais longo, porque foi um curso de 6 meses só de programação. Então, aqui eu não vou cobrar isso de vocês. E também eu não vou cobrar isso como não é obrigatório, e nem eu vou cobrar avaliação dessa parte, tá bom? É uma coisa, um percurso possível, tá bom? Para ser feito. Beleza? Eu vou aproveitar, deixa eu voltar aqui. E vou perguntar para vocês sobre a semana que vem, do dia 15. E eu vou perguntar honestamente para vocês, e eu quero retorno honesto e sincero. Vocês estarão presentes na aula do dia 15? Ou já estão em ritmo de Natal? Porque eu quero saber para eu não vir na aula e tiver 2, 3 pessoas só, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque é uma aula de debate de texto, entende? Então, ela não é uma aula como essa que eu posso gravar e colocar a aula. Eu gravarei com os alunos que estiverem, mas é diferente de uma aula de workshop, né? É uma aula em que a gente vai debater textos sobre algoritmo. Eu já coloquei os textos, já mandei no Discord, no Cigarra e no site. São 2 textos que foram publicados em português esse ano e ano passado, bem recentes. Então, se não tiver quórum, por exemplo, eu posso tentar reorganizar. Eu não queria jogar para frente, porque eu acho que vai tumultuar o nosso curso. Mas eu preciso que vocês sejam honestos comigo. Vão pensando ao longo da aula. No final da aula, a gente volta para conversar, tá bom? Beleza? Bom, vamos voltar aqui para a semana 9. O que aconteceu que a semana 9 sumiu daqui? Deixa eu voltar para o começo. Depois eu corrijo isso. Deixa eu ver se ela sumiu. Não, está aqui. Não entendi. Beleza. Vamos bom, eu botei aqui o material para a semana 9, está aqui. Que é essa, é o encontro, nosso 5º encontro, né? Ok, podemos começar então? Ficamos aí, já tem quase meia hora de papo. Fala, Elisiane, pode falar. Professor, aquele tutorial do Tang, alguma coisa assim, eu fiz o cadastro, só que eu ainda não
assimilei direito ali, não. E O os dois tec- textos, e os dois textos eu tentei colocar um pelo link, pela aquela varinha mágica. Não foi, não, porque tem alguns senhazinha que não vai pelo Zotero. Mesmo você colocando o código direitinho. Aquele link do Zotero é um link para a minha nuvem, para vocês baixarem, porque eu que digitalizei. Ele só está ele só tá em papel. Eu comprei os 2 livros recentemente, que são 2 livros que só tinham em inglês, então eles não têm e-book. Então eu tive que digitalizar aqui. Então por isso que ele não tá com, ele não vai ser incorporado automaticamente para o Zotero, porque ele é uma digitalização que eu fiz aqui em casa. Eu até fiz reconhecimento de OCR neles, né? Eu até acho que o segundo ficou melhor, mas você vai ter que baixar o texto para o computador de vocês. Eu não sei se vocês já baixaram. O que vocês têm que fazer não é jogar o link no Zotero, porque aquele link é um link para a minha nuvem, ele não está em um repositório, sabe? Então, vocês podem clicar e ele vai abrir. Eu posso até voltar lá para ver. Mas se vocês tentarem e não conseguirem baixar, aí vocês me avisem. Mas eu acho que aquele link está funcionando. Então, em vez de você jogar direto no Zotero, Elisiane, você baixa ele no seu computador. Você vai ter que inserir, provavelmente manualmente no Zotero, a referência, porque ele não tem metadados, porque eu que digitalizei aqui. Eu até inseri o único metadado que eu botei é o nome da autora, se eu não me engano, das autoras. Pode falar, Elisiane. Então tem esse segredo também. Quando o livro ele não possui metadados, ele não vai, mesmo que eu coloque, né? Porque quando você clicar na varinha, ele vai dizer assim, ó, essa varinha aceita DOI, ISBN, né? PMED, ele aceita ali números específicos de identificadores que contêm todos os metadados. Então, por isso que artigos publicados em revistas acadêmicas, quase todos hoje vêm com DOI, que é o número de identificação, né, digital. Eu nem lembro como é que é a sigla completa. É o objeto é o identificador daquele objeto digital. E aí ele tem todos os dados. Fora isso, o que você pode fazer é encontrar esse livro em algum repositório e pegar o ISBN do livro e colocar. Se você olhar lá no Discord e no site e no Cigar também, eu já coloquei a referência completa também. Você pode inserir a referência manualmente no Zotero também. Esses são casos específicos, né? Que é o caso de um texto digitalizado. Se o livro tivesse em EPUB e eu tivesse comprado ele em forma digital, eu passava para vocês o formato digital, mas ele só tem livro físico. Então eu comprei e digitalizei. Nem digitalizei inteiro, digitalizei só um capítulo, né? Agora, em inglês, ele tem e-book de formas alternativas, né? No Library Genesis, em alguns lugares dá para achar. Beleza? Deixa eu ver aqui, João falou alguma coisa. Teve um DOI que eu joguei da edição da revista inteira. O Zotero reconheceu artigo por artigo. Sim, isso é muito bom. O Zotero consegue reconhecer o DOI de uma edição completa da revista e baixar todos os dados de todos os artigos de uma vez só. E também, eu não lembro se eu falei isso em alguma aula, se você fizer busca, por exemplo, uma pesquisa no Google Acadêmico, você pode salvar a pesquisa inteira no Zotero de uma vez só. Você pode também fazer pesquisa em outros lugares, como o periódico CAPES e outros. Você pode salvar o resultado completo da busca no Zotero de uma única vez, ele incorpora tudo também. Pode falar, Elisane. Tipo assim, ó, nem todas as coisas, o Zotero, ele coisa não. Tipo, eu achei interessante que tem um PubMed, eu acho da PubMed, ele não salva como do Cielo, do Google Acadêmico, ele não salva assim, né? Ele salva o coisa, mas os outros eles colocam uma cópia, né, em PDF. Já ele não, e ele não faz. Porque o PubMed é fechado. Você tem que pagar para ter acesso. As revistas brasileiras, quase todas, acho que todas, eu não conheço nenhuma, mas da nossa área, pelo menos,
elas são revistas de acesso aberto, Open Access. Então, ele baixa automaticamente. Muitos repositórios são pagos e fechados, e aí é a grande batalha nossa pela ciência aberta. Por isso que, se tiver fechado, você tem que entrar no Sci-Hub para ele quebrar e você conseguir baixar. Mas esse é um outro caminho. Mas PubMed, Elsevier, JSTOR, Muse, tem um monte de repositórios que são pagos e fechados. O que vocês têm que fazer, e vocês têm acesso, é acessar o periódico CAPES e fazer o login pela Unilab lá dentro, com o e-mail Unilab de vocês. E aí vocês têm acesso a muitas revistas pagas também, tá bom? Professor, e como é que a gente faz isso pelo e-mail da Unilab e pela CAPES? Olha, calma aí que a gente está vendo outra aula. Vamos fazer, eu faço um videozinho pelo Discord, porque senão a gente não vai avançar na aula de hoje. Eu acho que isso é outro dado fundamental que os alunos tinham que saber, né? Entrar no periódico CAPES e fazer o acesso via e-mail institucional. Todos vocês têm e-mail institucional, apesar da grande maioria não usar, e isso é muito ruim. O ideal é que vocês usassem para acessar as aulas, para acessar o SIGA e não botar o Gmail de vocês, o Hotmail, etc. Eu não uso o meu e-mail pessoal para nada disso, eu só uso @unilab.edu.br. Então, seria interessante. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês outra aba aqui, só para mostrar uma coisinha. Ó, eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico, botei História Digital, era até o exemplo que a gente tinha visto. Você está vendo aqui que o meu, lá em cima, não sei se está dando para ver aí vocês, que está bem pequenininho. Ele não está compartilhando, peraí. Deixa eu mudar a forma do compartilhamento. Eu quero que ele compartilhe tudo. Vou compartilhar a minha tela inteira, tá? E aí vai ficar um pouquinho pior de vocês verem. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, peraí. Então, assim, eu fiz uma busca no Google Acadêmico por História Digital, né? Se eu quiser salvar tudo que veio, o meu extensor aqui, a minha extensão do Zotero, que está aqui em cima, eu acho que vocês estão vendo, deixa eu ligar minha luzinha amarela para ficar melhor. É uma pastinha, tá vendo? Ele vai dizer salve para o Zotero, o site, esse aqui. No meu caso, o Zotero não está aberto, ele está dizendo para eu habilitar o salvamento online, né? Mas se eu tivesse com o Zotero aberto, deixa eu abrir o Zotero. Só para vocês verem o resultado, ele vai me dar a opção do que salvar, né? Então, isso também é interessante. Ó. Ele vai abrir o meu Zotero. Pronto, já carregou aqui. Deixa eu voltar para cá. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma janelinha assim. Deixa eu aumentar para vocês verem. Com todos os arquivos, os artigos que apareceram nessa página. Então, eu posso selecionar, eu quero salvar esse, ou selecionar tudo aqui e dar OK. Ele vai pegar todos esses dados e vai colocar diretamente no meu Zotero. Então, isso é muito útil também para você já ir salvando as referências, né? Vale a pena fazer isso. Diga aí. Eu não sei quem eu fiz desse jeito que você está ensinando aí. O meu Zotero já está cheio. Eu tenho que já está lotado. Alguém levantou a mão aí ou já foi? Vamos voltar para cá. Eu vou voltar a compartilhar ali. Tá bom. Eu vou compartilhar uma janela inteira, porque eu vou precisar mudar de uma aba para outra. Vou fechar o meu Zotero aqui para não ficar usando muita memória. Pronto, agora foi. Beleza, então assim, a aula de hoje é uma aula que é um prosseguimento do vídeo da Daniele, né? Ali, o ideal é que a gente tivesse a aula e depois visse aquele vídeo, mas acho que não tem muito problema, né? Eu acho que esse tema é um tema muito importante para as humanidades digitais como um todo, mas para a história digital especificamente, né? Porque a gente
é uma área, uma disciplina, nós somos estruturalmente uma disciplina de análise de leitura cuidadosa das fontes, das mais variadas fontes, seja ela uma imagem, seja ela uma entrevista, né? Ou um texto clássico, que é a fonte mais clássica, o texto escrito. Então, nós temos uma relação muito de dependência com formas de leitura próxima, ou seja, a leitura cuidadosa e minuciosa que a gente precisa ter para encontrar numa fonte que não necessariamente foi feita para dizer para a gente como era o passado, mas a gente precisa ter um conjunto de ferramentas que a gente tenha a condição de ler aquela fonte e daquela fonte em relação ao seu conjunto, às outras fontes, ao contexto, etc., reconstruir um entendimento das relações sociais no passado, né? Como que as sociedades eram estruturadas e funcionavam, as dinâmicas, etc. Então, para isso, a gente tem essa obrigatoriedade de se apropriar daquele texto, daquela fonte, e compreender ele para além do que está escrito só, né? A gente precisa avançar entre as linhas e ler aquele texto nas diferentes camadas que ele está produzido. E aqui eu estou falando de texto de uma forma mais ampla, como eu já disse, das fontes históricas como um todo. Seja um discurso presidencial, uma live, um tweet, né? Um artefato, um código de um programa. Então, tudo isso pode se tornar uma fonte histórica a partir da intervenção da análise dos historiadores e historiadoras. Dito isso, a gente está sendo colocado hoje num contexto de mudança, não mudança necessariamente da nossa forma de ler só, mas em relação ao volume e às possibilidades variadas de acessar esses dados. Então, a ideia de hoje é tentar apresentar algumas questões, alguns problemas e, além disso, pensar a própria ferramenta que eu trouxe hoje de exemplo, que é o Voyant Tools, como uma possibilidade de ler, ou melhor, se apropriar de uma leitura feita pelo computador de textos que não foram produzidos pelo computador, né? E nem foram produzidos especificamente numa linguagem computacional. Isso a gente vai tentar ver hoje aqui, tá bom? Então aqui, ó, se vocês clicarem no linkzinho no nome do Voyant Tool, vocês já vão abrir o link. Eu até já coloquei aqui, daqui a pouco eu vou abrir aqui para falar um pouquinho sobre essa ferramenta, tá bom? Eu acho que até dá para botar em tela cheia, depois eu mute, se for o caso. Bom, dito isso, vamos pensar um pouquinho sobre o próprio computador e a questão da leitura. Do que a gente está falando quando eu estou falando de análise de textos de forma computacional. Os computadores são capazes de ler textos e entender os significados daqueles textos conforme os humanos fazem. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e é para vocês pensarem junto comigo, os computadores leem? O que é o ato de ler, né? Pergunta quase filosófica. Alguém arrisca? O que, professor? O senhor pode repetir? Posso, deixa a Sandra vai falar. Eu perguntei como que os computadores leem e o que é ler, né? O que caracteriza o ato da leitura? Ler é o quê, né? Fala, Sandra. Seria decifrar código. O computador é capaz de decifrar códigos? Agora pensando a partir da sua... Sim, aliado a uma combinação, ele consegue, vamos dizer assim, chegar perto do que seria a mente humana.
Elaine, pode falar. Professor? Diga. Eu acho que Eu acho que foi a Elaine primeiro. Deixa eu abrir a fila aqui para não me perder. Peraí. Elaine, depois Bianca. eu acho que tem a ver com a questão da interpretação. Eu acho que nós humanos conseguimos interpretar melhor, e o computador, como a colega acabou de falar, ele codifica. Eu acho que tem essa diferença. Não sei, né? Minha ideia. Obrigado. Fala, Bianca. Bianca ou Priscila? Agora estou vendo que quem levantou foi. Não, Agora já não sei. assim, o que acontece? Eu acho que o computador não lê, né? Como eu estou lendo aqui, computadores podem ler textos e entender como ama. Eu acho que não, eles não têm a base de dados do computador, ele é mais ou menos para interpretar, entre aspas, a mente humana, né? No caso, eles não leem. Como a colega falou, eles interpretam dados. Aquele 001, sabe? Eu creio que cada letra seja um código daquele. E é isso que o computador lê. Creio, né? Na minha visão. Fala, Matheus. Professor, acredito também que ler não, mas eu assisti o YouTube lá, com o Daniele Santos, né? Aquele aplicativo, o TagTog, mas é possível o computador ele caracterizar a partir de uma palavra que você busca, tipo, lá eles deu exemplo de, aí você bota em um texto acontecimento histórico, ali ele vai ler o texto e ele vai ver o que tem relação com o acontecimento ou não, a mesma coisa como o sujeito, determinado texto, aí você quer contar o sujeito, aí ele vai destacar as pessoas envolvidas, grupos que estavam envolvidos naquela história, de acordo com o texto todo em si, né? Aí, pelo que eu vi, eu acredito que não uma leitura assim, como a gente humano, mas exemplificando assim, através das especialidades que nós estamos buscando, acredito que sim, a partir desse aplicativo. Obrigado, gente. Eu acho que Peraí que eu desci um pouquinho. Pronto. Então, acho todos os comentários muito bons. Todo mundo falou, quem está na lista aí? Priscila, depois Elisiane. É porque sua mão tinha baixado. Vai, Priscila, pode falar. Professor, na verdade, eu acho que na questão do computador, ele meio que se aproxima. Porque, assim, a proporção que a gente vai buscando, ele se torna um coleta de dados. E aí tem aquela questão do algoritmo, né? Que a gente fala, que eu assisti um filme uma vez, que sobre a criptomoeda. Então, assim, os processamentos de dados, né? Então, assim, como a gente faz muita pesquisa, né? O computador acaba absorvendo e aí automaticamente ele faz essa ligação. Porque quando tem qualquer acontecimento assim no mundo ou até no Brasil, você coloca a primeira palavra e já diz a busca qual é, né? Então, na verdade, a proporção que a gente vai utilizando, ele vai codificando, vai armazenando esses dados e geralmente acaba que quando a gente pensa na palavra que a gente coloca, já foi. É igual quando a gente faz alguma pesquisa em compras de site, né? Que a gente pesquisou um tênis, digamos assim. Tudo que você vai fazer no computador, no celular, aparece a propaganda daquele site que você buscou, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigado, gente. Deixa eu ver aqui. Elisiane tinha levantado, agora eu já não sei mais quem está. Eu levantei, professor. Como ele falou eu tentei fazer os dados como ela botou, mas eu ainda não me familiarizei direito com aquele processo de busca de dados, não. Eu fiz até meu link tudo direitinho, como ela estava ensinando, mas eu ainda não captei direito. Eu vou falar sobre ele de novo hoje. Eu vou retomar um pouco o que vocês falaram, mas o TagTog, ele é uma plataforma ali, um serviço muito específico, né, para você criar entidades. Eu quero marcar todos os locais, todos os personagens, as pessoas, você vai criar as suas entidades. E isso hoje é muito feito com linguagem de programação, né? Mas depois a gente fala disso. Eu tinha visto aqui, ó, Matheus e Priscila já falaram, é isso? Posso baixar já, professor, porque ficou aí a mão aí, pronto. Ficou sem querer. Jean levantou a mão aí. Olha, professor, essa pergunta é meio capciosa.
ler e entender, eu acho que sim. As máquinas conseguem, computadores conseguem ler, que é decifrar códigos e interpretar a mensagem. E tem máquinas hoje que têm inteligências artificiais que já passam até pelo teste de Turing. Então, eu acho que sim, elas entendem e interpretam aquela mensagem. Agora, ler como humanos, eu acho que é o X da questão. É tipo, a gente tem um senso crítico, e as máquinas ainda não têm esse senso crítico. Ela está apenas lendo e decifrando códigos. A gente tem que ensinar elas a ter esse senso crítico. Será que temos? Para quê? Não sei. A hora que elas tiverem, a gente está ferrado. Olha, eu achei ótimas respostas. Como o Jean falou, tem um quê de pegadinha ali que nem era para fazer, né? Mas é uma coisa que eu acho que a própria Daniele falou, que é assim, o que os computadores, o que as ferramentas fazem, nada mais é do que reproduzir um conjunto de comandos que já foram passados previamente para eles. Então, quando a gente fala que o computador lê um código, o que a gente está fazendo é passando um comando para que aquele computador atue de uma forma específica para a qual ele já foi pré-programado. Então, quando a gente fala que o computador lê, na verdade, ele está decodificando. Alguém falou de código, de leitura. Acho que a Bianca falou do código binário, que no final tudo é 0 e 1. O que ele está fazendo é, nós já previamente passamos para ele um conjunto de informações para ele ser capaz de decodificar o que é uma palavra. Então, cada vez mais os algoritmos, ou seja, o conjunto de comandos para o computador chegar a um resultado, eles são cada vez mais complexos, que a hora que você busca bicicleta, o Google já pegou todos os seus dados que você queria bicicleta, que você mora na cidade tal, e que ele vai vender esses dados para os anunciantes, né? E não é uma pessoa que está fazendo isso, é um código muito complexo, um algoritmo que ele já está ali pré-programado para te retornar propagandas que correspondam ao seu interesse de pesquisa. Muitas vezes, esse interesse de pesquisa é atingido mesmo sem você nunca ter pesquisado. E aí a gente fala, meu Deus, eles estão ouvindo nossas conversas. Você está precisando de uma air fryer e ele te anuncia uma air fryer. Mas você não pesquisou. Isso não necessariamente é que ele está te ouvindo. Pode ser. Mas é porque existe um conjunto de dados sobre você que outras 10 milhões de pessoas que tiveram um comportamento parecido compraram uma air fryer. Então ele já sabe que pode anunciar para você. Então o computador não lê como um ser humano porque a gente inclui na nossa leitura elementos sofisticadíssimos de interpretação, de semântica, de sentido, de ambiguidade, de polissemia, que é o que eu vou falar um pouquinho agora, que o computador não dá conta, porque o que ele faz é pegar uma espécie de dicionário de possibilidades para interpretar aquela situação, aquele determinado conjunto de strings, né? Um conjunto de textos a serem analisados. Fala, Elaine. Eu vou até descer um pouquinho já. Foi a Elaine que falou? Levantou, depois Caio. Você comentou aí sobre o computador reunir dados. Aí eu lembrei que eu assisti um documentário no Netflix que fala sobre isso. O pessoal que trabalha, né, com o Google, com vários outros navegadores, aí eles falam também sobre isso, que é como se a gente estivesse sendo vigiado o tempo todo, 24 horas. Aí bombardeado mesmo, né? de informações e que eles estão o tempo todo tentando vender coisas para a gente. E cada dia mais a gente fica vulnerável na internet. Olha, principalmente Facebook, né? Facebook, Instagram, essas redes sociais. Espero vocês lerem os artigos para a semana que vem, que são, assim, devastadores para a nossa cabeça. São duas autoras muito importantes. Uma que escreveu o livro Algoritmos de Destruição em Massa e o outro é Algoritmos da Opressão. Eu botei 2 capítulos para vocês. Esse documentário que você está falando é o Dilema das Redes, eu acho. E tem um outro que é melhor que o Dilema das Redes, que é o Coded Bias.
código enviesado que foi desenvolvido pelo pessoal do Algorithmic Justice League, a Liga da Justiça dos Algoritmos, que é um pessoal muito importante do movimento negro, do movimento LGBTQI+, etc., buscando pautar e transformar a legislação e a fiscalização desses algoritmos que são profundamente racistas, reproduzem as estruturas racistas, sexistas da sociedade, né? Mas esse é o tema da nossa aula de semana que vem, mas isso é muito importante. Caio levantou a mão aí, pode falar, Caio. Que enquanto você fala, eu vou compartilhar uma outra coisa para assustar vocês, mas eu volto para cá. Pode falar. Não, eu ia ressaltar, boa noite, colegas e todos. Eu ia ressaltar só isso que Evane falou, né? Do perigo, né? Das redes sociais e dos dados, né? Porque os nossos dados, querendo ou não, são nossa privacidade. Tudo que a gente posta e apaga, a gente apaga achando que ali vai ser excluído e nunca mais vai ser visto, né? Então, até que ponto essa regulamentação que não foi feita ainda da internet, ela não perpassa por isso, né? Pela nossa privacidade, né? Então, as empresas, quando vendem dados, elas estão vendendo nossa privacidade. Nada mais do que isso, né? E até, assim, o senhor falou sobre pré-programações, né? Mas isso também são coisas feitas por humanos, né? E por seres humanos tem uma tendência, né? Estatística, querendo ou não, elas são opiniões em formas de números, né? Então, se isso é uma opinião, significa que programas também, elas são feitos, igual o senhor falou mesmo, a programação racista. Eu ouvi uma matéria recentemente do El País falando como o TikTok ela alavanca mais perfis brancos do que perfis negros. Então, como ela faz esse tipo de diferenciação, né? Com alguma programação que caracteriza racial. Então, era só isso mesmo. Não, ótimo, Caio. Seu comentário é muito importante até para a semana que vem, que o debate vai ser todo esse. Nenhum texto, seja ele um código, seja ele um algoritmo completo, seja ele uma carta, etc., é desprovido de viés daquele que produziu, né? Mesmo que o Facebook, mesmo que o Twitter, e qualquer uma dessas, diga que não, é que esses são algoritmos atualmente, são mesmo, com inteligência artificial, que eles vão se ampliando e criando novos caminhos, toda a sua estrutura faz com que elementos racistas, sexistas e etc. possam ser reproduzidos dentro desse tipo de algoritmo. E isso representa profundamente o pensamento das pessoas que o produziram, né? Eu estou compartilhando com vocês, eu espero que funcione aqui, mas estou compartilhando com vocês uma telinha do programa que eu uso para programar, que chama Visual Studio Code, mas eu não tenho nada aqui. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma linguagem, de uma inteligência artificial que está dentro desse programa, que ela ajuda você a escrever código. Ela apareceu aqui uma coisinha com uma exclamação dizendo que está encontrando problemas temporariamente, e me preocupou, porque era o exemplo que eu ia dar. Mas o que ele faz? Conforme eu escrevo o código, ele já me dá o exemplo e a possibilidade daquele código pronto. Ele escreve para mim. Como vocês estavam falando aí dessas limitações e tal, esse é um exemplo muito interessante. Eu criei um arquivo chamado exemplo GPT-3. GPT-3 é o nome dessa inteligência artificial. Eu vou só colocar... por que o Copilot não está funcionando? Deixa eu ver as extensões aqui. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu não entendi por que ele não está funcionando. Logo na hora que eu ia mostrar para vocês funcionando. Tá aqui. Tá funcionando. Vai. Sincroniza aí. Vamos ver. Vou desabilitar e habilitar de novo. Pronto, ele vai carregar. Vamos ver se vai funcionar. Porque ela é muito impressionante. Se não entrar, não tem problema. Depois eu mostro para vocês. Porque boa parte do código e muitas coisas que eu tenho dúvida, ele mesmo responde para mim, sem eu pedir nada. Vamos habilitar agora para ver se ela vai rolar. Fala, Elisiane, pode falar. Que aplicativo é esse que você está? É o Tang Tong, é? Não. Isso aqui não é para...
Isso aqui é o programa que eu uso para codificar. Vocês vão ver isso lá na semana, no módulo de programação. Não se assustem agora. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte: eu vou começar a escrever e o programa sozinho vai completar o que eu estou escrevendo. Eu vou botar assim, ó. Esse programa... Não, você viu que tudo isso aqui não sou eu, ó. Ele escreveu. É um exemplo de como utilizar a GPT-3. Eu não escrevi nada. Ele está deduzindo isso pelo nome do arquivo que eu salvei, que é exemplo GPT-3. Eu só escrevi esse programa e a inteligência artificial escreveu. É um exemplo de como utilizar a GPT-3. Se eu der um tab, ele já aceita. Agora, eu não escrevi nada. Ele botou para gerar textos aleatórios. Eu vou aceitar e vou dar mais um. Vou dizer assim, ó. Autor. Automaticamente ele já escreveu que o autor é o nome da pasta que eu estou botando. Né? Eu não estou escrevendo nada. Eu vou botar um exemplo assim, ó. O programa, vamos ver o que ele vai escrever. O programa, ó, pronto, ele já escreveu uma frase. Utiliza o modelo de GPT-3 do Hugging Face. Mas eu não quero isso. Eu vou botar assim, o programa... Ele me dá outras opções, ó. Próximo modelo. Utiliza o modelo GPT-3. Próximo. Só tem essas duas. Eu vou botar, utiliza o modelo GPT-3. Se eu for escrever agora o código, que você não precisa saber, mas eu vou botar assim, ó. Importe, ele já está me dando o código pronto ali, tá vendo? Vou dar um Enter. Importe o módulo tal, ele já está me dizendo um monte de coisa que eu não escrevi. Eu não escrevi nada, eu só dei o Enter, ele já está criando o código para mim pronto. É muito louco. Eu vou fazer outro exemplo, vou botar assim, ó. Programa para calcular o valor, não. A média. A média de um aluno. Não fui eu. Foi a inteligência artificial. Vamos ver. Autor, ele bota um autor aleatório se eu quiser botar. Não quero. Eu quero importar alguma coisa. Ele vai, importe o sistema operacional, importe sistema. E a partir daí ele já vai criar, se eu botar assim, função, não vou escrever mais nada, ó, para limpar a tela, não. Função para inserir as notas. Ele está criando sozinho. Eu não estou fazendo nada. Nota. E aí ele já escreveu o programa para mim. Olha que coisa surreal, porque eu acabei de inserir as notas. E pronto. Se eu colocar aqui assim agora, função para calcular a média. Calcular média. Pronto. Acabou. Então eu tenho já uma função para pedir para o aluno digitar a nota. Eu vou até dar um zoom aqui assim. Ficou zoom demais, né? Digite a nota, depois de digitar a nota, ele vai dar a média. Agora eu vou dizer aqui, ó. Exibir a média. É ele que está dizendo. Tá, exibir média, print, a média é tal. Pronto. Agora eu vou dizer aqui, ó. Chamar as funções. E aí pronto. Espera aí, foi mal. Enter. Média e exibir. O programa está pronto. Eu não escrevi nada. Eu só disse para ele o que eu queria. Isso pode não impressionar vocês assim inicialmente por não conhecerem programação, mas ele acabou de criar um programa aqui. Está escrito um programa completo que se eu pedir para ele rodar, eu vou rodar para ver se vai funcionar. Digite a nota 5. Digite a segunda nota, né? Vou botar 8. E são quantas notas? 3, Ou são 4 notas, eu acho. Mas é porque a gente nem acertou nada, né? 4 e a última nota, 7. A média é 6. Pronto. Ele criou o programa, sendo que eu não fiz nada, eu não escrevi nada. Depois a gente pode até conferir aqui se está certo. Mas foi todo feito com uma inteligência artificial que está escrevendo para mim, que é o copiloto aqui, ó, é o meu copiloto de codificação. É muito impressionante. Deixa eu parar de compartilhar, não sei se vocês querem ver mais alguma coisa aqui, mas isso depois vocês vão entender melhor com o módulo de programação. Deixa eu fechar. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque, primeiro que isso está deixando os programadores bem preocupados, né? Será que vai precisar de programador com essas inteligências artificiais, né? É muito impressionante. E para vocês terem uma ideia, não é só código, não.
essa GPT-3, essa inteligência artificial, tem sido usada para escrever artigos de jornal, e ela escreve. Então, ela foi alimentada com milhões e milhões e milhões de dados. Você vê que ela estava escrevendo em português. No caso dessa ferramenta específica, ela é alimentada com todos os códigos que existem dentro da plataforma que chama GitHub, que é onde está tudo isso. Então, ela já tem milhões de códigos escritos que ela consegue deduzir o que você quer escrever a partir de uma única indicação que você dá. Ainda assim, o computador não está lendo como um humano, né? Ele está fazendo outra coisa, ele está produzindo alternativas dentro de uma estrutura programada. Claro que com a inteligência artificial, o próprio computador vai se alimentando e criando novas. Então, por isso, a gente também precisa regular isso, ter controle do que está acontecendo. Tem uma matéria do The Guardian, eu acho que eu botei isso para vocês lá numa aula inicial. Beleza, Caio, tranquilo. Faz parte, cai, volta, por isso que está gravando também. Que é o artigo de jornal todo escrito com a GPT-3 e por aí vai, né? Mas tem algumas questões que mudam demais o sentido, né? Por exemplo, o campo da semântica das palavras, né? O texto, os sentidos de cada palavra, você pode passar para o computador um sentido ou um conjunto de sentidos para aquela palavra, para aquele conjunto de caracteres específicos. Porém, nós temos na nossa língua, né, a criação de outros significados para uma mesma palavra, né? A gente pode, os sentidos figurados, simbólicos, etc., né, a conotação que aquela palavra ganha numa frase específica, mas que ela tem uma denotação diferente, ou seja, a denotação como o sentido original da palavra e a conotação, o sentido criado pelo contexto, né? Então, isso altera muito e complexifica muito o ato da leitura, além dele envolver, obviamente, todo o contexto social, histórico, que está em torno daquele texto e da pessoa que lê, né? Então, isso faz com que seja muito difícil o processamento de linguagem natural por um computador, ou seja, capacitar o seu programa a ler uma linguagem natural, ou seja, a linguagem humana, ler como um ser humano. Isso é muito complexo. A gente ainda está longe de dar conta disso, mas é uma tentativa. As tentativas são cada vez mais bem-sucedidas, inclusive, mas a gente tem uma série de elementos. Por exemplo, a ambiguidade do texto, né? Isso sempre escapa ao computador quando você está fazendo, quando aquele texto tem duplo sentido, um texto ambíguo, né? E como é que você remedia isso, né? Você tem que ter elementos para fazer a desambiguidade, você remover ambiguidades do texto e etc. E tudo isso dá muito trabalho e depende de códigos muito complexos. Além disso, é muito comum a gente ter a polissemia, né? As palavras terem muitos significados e esses significados variarem de acordo com o seu contexto histórico, cultural, social e etc. Então, tudo isso torna o desafio da leitura, da análise de texto computadorizada, de forma automatizada, muito mais complexa. Eu acho que foi o Jean que falou assim, que a gente ainda não conseguiu. Não conseguimos, mas está cada vez mais sofisticado. A gente tem cada vez mais modelos de leitura ou modelos de interpretação, modelos de inteligência artificial para processar linguagem natural. Isso é todo um campo de estudo, chama NLP, né? Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, que está cada vez mais eficiente e sofisticado. Em português, em espanhol, a gente ainda tem menos, mas se você vê em inglês, mesmo em alemão e etc., você tem mais modelos funcionando bem, né? E isso a gente precisa entender como usar isso para as nossas pesquisas também. Isso é muito usado no campo da linguística, sobretudo para análises de grandes volumes de produção linguística em larga escala de tempo, né? A chamada
leitura distante. Já vou chegar em leitura distante. Antes disso, só falar um pouco de um termo que vai aparecer várias vezes, que é o termo corpus, que é o termo que a gente utiliza para falar sobre um conjunto, uma coleção de textos de uma determinada língua, né, que são reunidos geralmente com o fim de ser analisados linguisticamente. É um termo muito usado na linguística. E esses são textos que já existiam naquele idioma, ou seja, são o que os linguistas chamam de texto natural, ou seja, eles já existiam, eles não foram criados para aquele corpus. Então, a gente pode falar assim, olha, vamos trabalhar com o corpus da literatura brasileira do século XIX. O que é isso? É a coleção dos textos da literatura brasileira que foram selecionados, coletados, né, e organizados com um fim por um determinado grupo. Então, o corpus, ele geralmente dialoga com os interesses específicos de um pesquisador, de um grupo de pesquisadores, né? E é fundamental para entender esse corpus não só fazer a contagem, a leitura, a contagem de palavras, frequência, mas sim, aí entra o papel dos historiadores também, por isso a gente vai continuar sendo relevante, a questão do contexto de produção, os sujeitos e grupos sociais que participaram dessa construção, o público-alvo e etc. Todo o processo de crítica interna desse documento é parte do ofício dos historiadores e historiadoras, né? E o próprio corpus, o próprio conjunto de textos que a gente vai analisar de forma computadorizada ou não, eles têm sentido a partir das perguntas de pesquisa que a gente faz, né? E essas perguntas de pesquisa dependem também do nosso enquadramento teórico. O que você quer saber, qual a sua abordagem, quais são os seus interesses, e mais do que isso, né? Que recorte e que enquadramento teórico você está utilizando para enfrentar esse conjunto de dados. Então, isso também vai ser fundamental na criação das categorias que você vai usar para analisar, porque esses textos, essas ferramentas, seja automatizadas ou mais manuais, elas não são nada sem o papel e a interferência e o protagonismo dos pesquisadores, das pesquisadoras na construção das problemáticas de pesquisa. Que isso vai determinar que categorias você vai usar de análise, que etiquetas você vai usar, que relações você vai fazer, que perguntas você vai fazer para encontrar respostas dentro desse corpo de texto. Então, por que eu estou falando disso? Nada disso vai fazer o trabalho sozinho. Nenhuma dessas ferramentas faz o trabalho ou substitui a nossa formação na área de história, né? Dito tudo isso, a gente vai ver o exemplo do Voyant Tools, essa ferramenta que já tem um bom tempo, eu disse para vocês. Eu acabei colocando de um jeito aqui que está ruim de ler, porque eu botei num modelinho assim de... como se fosse um texto, um código, e acabou ficando direto, mas eu vou ler para vocês. Isso está retirado, se vocês clicarem aqui, na própria documentação do Voyant Tools, né? O Voyant é um ambiente de leitura e análise de texto baseado na web, ou seja, ele funciona e roda online, você não precisa baixar, instalar nada no seu computador. É um projeto acadêmico que visa facilitar leituras, deixa eu ir assim para poder não perder, a leitura e as práticas interpretativas para estudantes e acadêmicos de humanidades digitais, bem como para o público geral. Essa é uma tradução direta que eu fiz do site, tá? O que você pode fazer? Você pode aprender como funciona a análise assistida por computador, tem vários exemplos. A gente pode estudar textos que encontra na web ou seus próprios textos, seu próprio corpus, é o exemplo que eu vou dar hoje. Você pode adicionar as funcionalidades e as suas coleções online, você pode incorporar isso no seu site, por exemplo, né? E você pode usar ele também para criar novas ferramentas, o código dele é aberto, como eu vou mostrar para vocês, beleza? Uma coisa fundamental, eu vou já passar por exemplo, mas um dos conceitos fundamentais do uso de algumas ferramentas como essa, como o Voyant Tools, é a ideia de leitura distante, que eu comecei falando lá no início da aula. A leitura distante, como o próprio nome diz, distant reading, né, é um método, uma série de procedimentos, né, uma abordagem, na verdade, desenvolvida pelo pessoal, sobretudo da linguística, para estudar conjuntos muito grandes de dados, que não seria possível você fazer uma leitura
próxima, que é a nossa leitura de fichamento de análise texto por texto, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade da análise, né? Você dá conta de analisar um volume muito grande, uma quantidade enorme, mas mantendo perspectivas qualitativas de análise. E isso é um ganho para a nossa geração, de conseguir fazer isso, analisar textos com grande quantidade de dados, né? Também uma definição direta do Wikipedia lá, vocês podem clicar aí para ver completo. Bom, vamos à prática, que já são 8h13, nós conversamos bastante, mas faz parte. Eu vou usar o exemplo de uma documentação de um jornal que eu trabalhei no doutorado, mas esses que estão aqui foram trabalhados numa bolsa PIBIC, estão online, inclusive, numa bolsa PIBIC 2017 e 2018, com o Beto Infante, que foi o bolsista, e que ele transcreveu, analisou e publicou um paper sobre essa documentação. Então, eu peguei esse exemplo que ele já tinha transcrito para a gente analisar. E aí a gente vai analisar algumas ferramentas, alguns passos. Então, a gente vai primeiro abrir o corpus, um corpus pequeno com alguns itens só, não são milhões de dados, né, para análise. Vamos ver o layout da ferramenta e vamos analisar aqui 1, 2, 3, 4 possibilidades de análise que a ferramenta dá. São dezenas de outras, mas eu vou me focar em 4 aqui para a gente poder entender um pouco melhor as possibilidades. Até para vocês colocarem as entrevistas, transcrições, os dados que vocês estão trabalhando. Vocês podem botar o texto que vocês têm que ler para fazer um seminário ali e tentar encontrar as relações entre as palavras, os termos principais, também dá para fazer, né? Então, a gente vai ver basicamente aqui alguns exemplos. Eu vou usar exemplos que eu já sei que vão dar resultado, né? Porque já trabalhei com essas fontes, tá? Então, bom, aqui está a ferramenta. Deixa eu ver como é que está aparecendo aí para vocês. Se está... Espera aí. Deixa eu botar a janela toda aqui, a tela inteira. Eu vou botar a tela toda porque ele vai abrir outras paradinhas assim. Eu achei que eu estava até compartilhando, vocês nem me avisaram, eu achei que eu já estava compartilhando a apresentação. Deixa eu voltar. Eu estava achando que eu estava compartilhando isso aqui, ó. Na verdade, vocês já tinham visto, o único foi isso aqui, ó, o desenhozinho do Voyant Tools e a definição de Distant Reading, tá bom? A gente está aqui, ó, no corpus, tá? A gente vai analisar, abrir, ver o layout, etc. Eu achei que eu estava compartilhando esse pedacinho aqui, mas tudo bem. Bom, essa aqui é a página inicial do Voyant Tools, que é, se vocês botarem voyant-tools.org, ele vai abrir. Vocês conseguem aqui... Eu acho que eu vou aproximar um cadinho, né? Espera aí. Não sei se ela vai ficar boa se eu der zoom. Como é que dá zoom no Google Chrome mesmo? Ah, tá. Assim. Acho que tá bom. Como eu disse, ela é uma ferramenta de análise de texto. Ela tenta te dar uma série de ferramentas para analisar o texto de diferentes formas. E ela foi feita por 2 historiadores, 2 pesquisadores, o Stephen Sinclair, que infelizmente faleceu ano passado, então o projeto também é uma homenagem, continua funcionando e sendo uma homenagem a ele, e o Geoffrey Rockwell. Se vocês clicarem aqui embaixo, vão abrir os sites deles, né? E o próprio, a documentação do Voyant Tools também, ou seja, uma documentação mais completa, explicando passo a passo internamente como funciona. E também tem aqui a licença de uso, uma licença bem ampla e restrita, desde que você cite que você usou, você pode usar todo o código para criar suas próprias ferramentas. E também eles têm aqui um aviso de privacidade, né? Explicando como eles usam, o que eles coletam quando você usa, então é tudo muito transparente. E aqui você também tem o guia, né? Ó, Voyant Tools, eu estou aqui embaixo, ó, Voyant Tools é um ambiente web de leitura e análise de textos digitais. Se você clicar, ele vai abrir o guia e explicar o que é o Voyant Tools mais detalhadamente, tá? A gente vai trabalhar aqui
Deixa eu ver aqui, vocês estão me vendo aí bem? Tá, né? Eu voltei para cá, que me dá nervoso. Deixa eu minimizar assim, ó. Pronto. Qualquer coisa, vocês abram o microfone aí se der algum erro, tá bom? Professor, eu abri aqui Diga. também no meu, deu um caso tipo, eu abri algo aqui, saiu gráfico, saiu um bocado de coisa aqui. Você já abriu um texto, é isso mesmo. Eu vou fazer aqui, ó. Eu só quero mostrar para vocês as possibilidades, tá bom? Aqui você pode colar uma URL, ou seja, você pode colar o endereço de um texto. Ah, você tem um texto num blog, eu quero colar o link, ele vai conseguir ler. Ou você pode colar o texto diretamente aqui, escrever tarará, tarará, e também ele vai analisar. Mas isso geralmente a gente vai fazer o upload, a gente vai enviar um texto. Aqui do lado, ó, você tem a opção de língua, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar vários idiomas que estão traduzidos, o português está traduzido. O ideal é deixar reconhecimento, detecção automática, porque ele vai identificar o idioma do seu navegador. Esse botãozinho aqui de opções, ó, ele vai abrir uma janela, que o ideal é deixar também detecção automática, porque aqui são documentos, são formatos mais específicos, que nesse momento é difícil, mais quando a gente tem um conjunto de textos que já estão anotados antes, então deixe detecção automática. E aqui a gente tem uma série de opções que a gente não vai usar agora, mas você tem uma série de opções. Por exemplo, corpo, você pode dizer o nome do corpo, você pode botar o subtítulo, como que você vai organizar. Se for um texto, que é o nosso caso, a gente pode dizer assim, olha, o texto, vamos supor que o texto tenha sempre um cabeçalho, que diga assim, História Digital 2021. Todos os textos têm isso. Então, você pode dizer assim, olha, omitir, não usar até História Digital 2021. Isso vai dizer que ele não vai contabilizar esse cabeçalho, por exemplo, né? E aí você tem outras opções de formato mais complexo, XML, HTML, que também dá para usar, mas não vai ser o nosso caso aqui, tá bom? A gente vai usar o mais simples. E aqui na interrogação você tem algumas essas explicações que eu estou dando. Tem duas opções aqui de botão, tá? Abrir. Você pode abrir um corpus que já existe de exemplo. Então, a gente tem vários exemplos se você quiser abrir. Mas eu vou fazer o upload desse que eu até coloquei. Se vocês vierem aqui, ó, nesse link, vocês vão baixar esse corpus. São 8 textos, se eu não me engano, para serem analisados, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em upload. Ele vai abrir para... Eu já deixei aqui, ó. São... vamos ver quantos são. Vou abrir. São esses textos aqui. Eu vou abrir, ele está processando agora. E aí ele vai abrir... Eu vou diminuir o zoom aqui, para vocês verem como é o normal. Quando abre assim, a gente não entende nada. Então, eu vou tentar mostrar para vocês alguns caminhos e o que é possível fazer. O que o Void Tools fez já? Ele pegou todos os meus textos, meus 9 documentos que eu coloquei, e ele já fez uma análise prévia desses documentos, e ele me abriu aqui 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas, mas existem muitas outras. A primeira ferramenta que está aqui, que é uma nuvem de palavras, que ele chama de Cirrus, né? Eu vou passar por cada uma delas. Aqui no meio, nós temos o leitor do documento. Então, eu posso ler o meu documento, ó. O primeiro documento. Aí está aqui o texto, ó. Tá vendo? Está o texto completo aqui, que foi transcrito, tá? Esse documento aqui, eu posso deixar o mouse em cima e ele vai me mostrar a frequência daquela palavra no documento, né? Então, é um texto pequeno, né? Ó, eventos, aparece uma vez. 1881, aparece 4 vezes, tá? Essa barra de baixo, não sei se está clarinho demais aí, se vocês estão conseguindo ver, são os documentos, né? E o tamanho deles. Então, ó, eu estou no primeiro, eu posso clicar aqui, ele vai abrir o segundo documento. Eu posso botar aqui, ele vai abrir o outro documento lá na frente, né? Eu vou voltar para o primeiro. Então, aqui é o leitor. Aqui são as tendências. Eu vou mostrar isso passo a cada um desses para vocês, tá? Aqui embaixo tem alguns, né? Ele tem um sumário. Então, ele vai me dizer, ó, esse corpus tem 9 documentos.
25.055 formas únicas de palavras. Ó, eu vou deixar o mouse em cima. Todas as ocorrências de cada palavra. Por exemplo, todas as ocorrências de D são contabilizadas. Ou seja, tem 25.000 palavras. Ele não está contando as repetições. Ele está contando as repetições, né? E ele foi criado agora. Então, ele vai me dizer, ó, tem um documento mais longo, é o 1898. E na sequência, o mais curto é o 1800, e por aí vai. Tem vários dados. Qual a palavra que mais aparece em cada documento? Tudo daqui é um sumário, né? É o mais simples. E aqui tem o contexto, que é muito importante, a gente vai voltar para cá, tá? Mesmo que isso esteja confuso agora, eu vou quadradinho por quadradinho tentando mostrar para vocês as possibilidades disso. Uma outra coisa, cada quadrado tem mais de uma ferramenta em cima. Então, esse quadrado tem o Cirrus, que é a nuvem, tem os termos, eu vou clicar para vocês verem, ó, ele vai abrir a contagem de termos. Então, a palavra que mais aparece é a palavra carnaval. É um texto sobre... foi uma pesquisa sobre carnaval, então por isso ela aparece 220 vezes. E também a tendência de quantidade ao longo dos artigos, dos textos, né? Depois vem polícia, depois vem dias, rua, mister, street, esses trechos que a gente botava quando não entendia uma palavra, e por aí vai, né? E tem também os links, que eu vou mostrar para vocês, que é bem interessante, são os links entre as palavras, tá bom? Vamos olhar esse primeiro aqui, que é o de palavras, e o que eu indico para vocês fazerem primeiro, aqui embaixo em dimensionar, a gente pode botar o corpus inteiro ou escolher qual documento que você quer fazer a nuvem. Então, aqui eu vou deixar o corpus todo, que é o nosso interesse para ver por completo. Quanto maior a palavra, mais recorrente ela é no texto, no corpus, né? Termos. Eu posso ampliar o número de termos. Eu vou botar 235 termos. Ele vai fazer uma nuvem mais ampla, tá vendo? Ele vai me mostrar, se eu botar em cima, ele me mostra, ó, Carnaval 220, pessoa 40, banda 48, defendant, né, o cara que está sendo acusado de algum crime, 41, constable, de policial, 30, e assim vai, né? Trinidad, 10, e aí você consegue visualizar. O melhor jeito de visualizar é quando você passa aqui em cima, ó, ele tem alguns botões. Esse botãozinho da seta, ele vai abrir essa janela numa outra aba e é melhor de ver. Então eu vou clicar aqui, ele vai falar aqui exportar, ele vai me abrir essa janela, a mesma visualização, só que numa tela cheia, tá vendo? Então agora eu tenho mais possibilidade de ver, eu posso até aumentar aqui, botar 400 termos, e ele vai retrabalhar isso agora, ó. Deu até uma demoradinha para ter uma nuvem de palavras. Como a própria Daniele falou na aula da semana passada, no vídeo, a nuvem de palavras em si não diz nada, ela é só uma contagem de palavras. Ela pode ser bonita, né, e visualmente interessante, mas ela não quer dizer muita coisa. Ela pode, na verdade, ser um primeiro indício, um primeiro olhar, para você saber do que o texto se trata, né? Então, aqui eu sei que é um texto de carnaval, sobretudo um texto que fala de carnaval e polícia. Fevereiro é muito importante também, né? Trabalho e hard, trabalho forçado, aparece muito. Charge, de acusado, multa. Então, eu sei que é um texto que está trabalhando com o carnaval e a repressão policial, só em olhar isso daqui, né? Eu posso vir aqui em opções também, ó, eu vou mostrar para vocês de opções. Tem uma coisa muito importante que é esse stop list. O que é o stop list? São as palavras a serem excluídas. O que isso quer dizer? Eu não quero que o meu leitor automático aqui, ele leia, por exemplo, vamos pensar em português, preposições, por exemplo, eu não quero que ele conte de, do, da, uma, um. Eu não quero que ele conte isso. Eu quero só que ele conte as palavras mais específicas. Eu quero só os substantivos, os verbos, né, os pronomes, etc. Você pode criar uma lista de palavras específica que você não quer que conte. Eu aqui vou incluir assim, ó, ele tem várias automáticas, eu vou dizer que eu quero a lista em inglês.
e vou confirmar. Ele não vai mudar nada. Vamos ver se ele vai mudar. Já mudou, né? Ele já excluiu uma série de listas aqui, de palavras. Mas vamos supor, eu quero excluir carnaval, porque eu sei que tudo aqui lida com carnaval. Então, carnaval, para mim, nem tem sentido nessa contagem. Então, eu vou clicar aqui em opções, esse botão aqui, e eu vou editar a lista, tá vendo? E eu vou incluir aqui em editar a lista, eu vou incluir carnaval, né? No caso que está em inglês, e vou dar salvar. E vou confirmar. Então, eu editei a lista de palavras a não ser computada. Olha, já mudou bastante o cenário da minha nuvem, né? Agora, a palavra mais importante é polícia, dias, acusado, o cara que está sendo acusado, a pessoa, né? Fantasiado, dressed, né? As bandas, as ruas, mascarados, armado, mulheres, female, né? Os sticks, os cacetes, os porretes que eles usavam para brigar. Então, você já tem uma visualização mais fácil. A gente pode salvar isso, né? Você pode salvar essa nuvem como uma imagem. Se você clicar aqui em exportar, você pode clicar em exportar visualização aqui, ó, e clicar aqui em PNG, salvar como PNG, é um formato, e exportar. Já cliquei? Já cliquei, ele vai abrir. Aí, se você clicar com o botão direito aqui nessa imagem, que está meio confuso, mas clicando com o botão direito e botar salvar imagem, ele vai salvar. Eu vou até botar para abrir, ó, abrir em outra aba. Ele abriu a imagem aqui que você pode salvar e usar ela numa apresentação e etc, né? Mas, como eu disse, a nuvem, ela em si, não quer dizer muita coisa, né? Eu vou fechar aqui. Tranquilo essa da nuvem? Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda. Então, Eu estou. Pronto, obrigado, Elisiane. Nuvem é mais para você visualizar a contagem de palavras numa forma bonitinha. Mas eles têm outras ferramentas que são mais interessantes. Deixa eu ver qual era a próxima que eu tinha botado. Os links, vamos olhar os links. Qual o exemplo que eu dei ali? Labor, trabalho. Então, se eu clicar em link, ele vai abrir o link com as principais palavras, as mais contadas. E vocês vão ver que ele é móvel, né? Se eu arrasto, ele é bem legal. Mas vamos visualizar ele. Ó, eu vou clicar em exportar e exportar o URL para esta vista. Ele vai abrir numa aba nova. O que eu quero aqui agora não é trabalhar com carnaval. Eu não quero essas palavras aqui. Eu quero criar o meu próprio interesse. Então, aqui embaixo, ele me dá uma lista de palavras, mas eu quero trabalhar com a palavra labor, que é trabalho. Toda vez que eu escrever, vocês vão ver aqui ó, que apareceu uma opção com um asterisco do lado, porque ele tem uma série de operadores para trabalhar aqui. Se eu coloco labor asterístico, ele vai pegar labor, labored, laborer, ele vai pegar as derivações dali. Então eu coloquei labor aqui agora, tá vendo? Ele incluiu uma nova palavra aqui, que é labor, que é o que eu estou interessado. E aí, quando tem labor, ele já colocou a palavra prisão, excedendo meses, porque tem a ver com a quantidade de tempo que a pessoa ficou presa, sentenciado a trabalho, né? Eu vou ampliar o contexto aqui, tá vendo? Ó, eu vou botar 17 de contexto. E ele vai incluir mais palavras relacionadas. Mesmo estando confuso assim, né, eu vou pegar o labor aqui agora e você vai ver que labor e hard, ou seja, hard labor, trabalho forçado, eles têm praticamente os mesmos links. Então, o prisioneiro é ligado à sentença, e aí a gente tem aqui, ó, meses, porque aqui ele incluiu o labor também, eu vou remover. Charged, né, acusado, ele foi preso, ele foi multado, quantos dias. Eu podia excluir as várias outras palavras aqui também, né, para não ficar tão confuso, mas aqui a gente consegue, eu vou agora clicar em labor e vou centralizar em labor, só para vocês terem uma noção. Agora ele vai me mostrar todas as palavras, as mais frequentes, que são relacionadas a trabalho. Então aqui, ó, drunk, ou seja, bêbado, acusado, meses por conta do período que essa pessoa foi acusada a trabalho
forçado, geralmente, né? E o nome de pessoas, e foi preso, e etc. Então, você passa a entender o que está acontecendo ali, não só por uma contagem de palavras, mas pelos links entre os termos, né? Se eu boto polícia agora, ele vai processar, mas o labor está centralizado, né? A relação de polícia com o trabalho, e ele vai me mostrar. Deixa eu tirar a centralização. Espera aí, como é que eu... É aqui, pronto. Ele não incluiu a polícia, deixa eu tirar o labor. Pronto, polícia e labor aqui. Então, a gente percebe que tem uma proximidade, ou pode... O que está ligado à polícia? Tem que excluir carnaval, tá bom? Então, é a corte de polícia. Aqui elas não estão diretamente ligadas, porque labor precisa ter hard labor junto, precisa ter trabalho forçado para ter sentido, né? Mas essa é uma possibilidade de você encontrar o link entre as palavras. Pode falar, Elisiane. O professor, sabe o que eu observei? Quando a gente toca na palavra, o gráfico também, ele vai mudando também. Como ele vai, tipo, dizendo a porcentagem daquela palavra. Isso, ó. Ele é muito dinâmico e ele vai tentar várias formas de conexão ali, né? Se eu colocar aqui hard labor assim, ó, ele já apareceu aqui que a pessoa é condenada a trabalho forçado. O próprio hard, eu tenho que botar sem o asterisco, mas tudo bem, né? Porque senão ele pega hard e labor. Meses e dias condenados a trabalho forçado por motivo do carnaval, né? Se eu aumento, deixa eu afastar um pouquinho, né? Ele vai tentando ampliar essas relações. Então, você pode incluir outras possibilidades e tentar ver sentido nesses termos, né? Vamos para uma que eu acho mais interessante. Deixa eu ver qual eu botei na sequência. As tendências, né? Que é esse bloquinho aqui. Esse bloco mostra para a gente... Eu vou fazer a mesma coisa, clicar na seta para ele abrir uma nova aba. E ele vai me mostrar no gráfico a quantidade de vezes que essas palavras aparecem em cada documento. Então, aqui, 1882, que é o primeiro documento. Eu aqui posso apagar, eu posso mudar a forma, eu posso botar em área, eu posso botar colunas, né? Eu posso botar em linha e barras, ou barras empilhadas e linhas e barras. Cadê linhas? Aqui, linhas. Para a gente ver o avançar disso, né? Esse tipo de... Eu posso apagar também, clicando, ele vai apagando, tá vendo? Ele só não apaga todos, senão você não vê. Eu posso incluir os itens aqui, né? Eu vou botar de novo labor, para ver como ele aparece ao longo da documentação, tá vendo? Ele vai oscilando. Agora eu vou botar hard. E vocês vão ver, isso é interessante. Hard, a palavra hard e a palavra labor, que quer dizer o trabalho forçado, né? Nesse caso aqui, elas andam igualzinho, praticamente igual nos documentos, ou seja, são termos que andam juntos na documentação. Isso é interessante para a gente fazer um mapeamento, por exemplo, se fossem 400 documentos. Aqui são 9 só, mas eu tenho disso aí, sei lá, uns 40 anos de documentação que pode ser analisada dessa forma, né? Professor, pode falar. E o tamanho desses poucos textos aí é qual? Poucas páginas, no caso? Esses são poucas páginas, porque são jornais transcritos só nos dias de carnaval, então é restrito. Então, você pode contar o número de palavras ali antes, a gente pode tentar ver. Mas isso é importante uma coisa. Aqui é pela frequência relativa de palavras. Isso também é um dado importante. Ou seja, se eu tenho... Vamos supor que 1882 tivesse 400 páginas. Apareceria muito mais. Ele ficaria discrepante. Por exemplo, se eu boto hard labor em 400 páginas, mais um outro ano só tem 10 páginas. Então, o volume total, absoluto, causaria um erro.
Então, aqui é a frequência relativa, ou seja, quantas vezes hard labor aparece dividido pela quantidade de palavras que tem naquele texto. Então, se vocês olharem aqui do lado, ó, o índice aqui do eixo Y, né, é 0.0040, 0.0038, ou seja, é um cálculo de quantas vezes hard aparece dividido pela quantidade de palavras que tem naquele texto, para você ter uma frequência relativa e não um número absoluto. Porque se fosse absoluto, você não conseguiria fazer essa análise aqui, né? E isso é interessantíssimo para você reparar como os dois termos andam juntos, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, polícia, vou botar police, vou botar até com um asterisco para incluir policeman, etc. Olha o volume de vezes que o termo polícia aparece, né, nesses dados aqui. Né? Ele é um número muito alto e não necessariamente está ligado ao crescimento, se bem que aqui praticamente ele também acompanha o dado os termos de trabalho forçado, né? Tirando no ano de 91, varia muito também do tipo de dado, mas olha, aqui a gente tem um acompanhamento mais casado entre polícia e trabalho forçado, né? E repressão. A gente pode botar um outro dado, só para o último exemplo, entre stick, que quer dizer porrete ou cacete, vou botar aqui stick, e fighting, fight, né, para incluir outros dados. Também são dois termos que andam juntos, porque eles vão estar sempre nos jornais falando sobre o stick fighting, sobre a briga usando, como os capoeiras no Rio de Janeiro também usavam. Deixa eu só apagar o polícia aqui. Então a gente vê que stick e stick fighting praticamente fazem o mesmo movimento na documentação, assim como hard e labor, né? Eles andam juntos, porque são termos que estão ligados. Esses são exemplos que eu já sabia que ia dar certo, né? Por isso que eu coloquei. Mas numa análise que vocês estão fazendo na documentação de vocês, é possível também, né? Encontrar esses elementos. Tudo isso a gente pode salvar como imagem, você pode exportar como PNG, né? Você pode exportar também como HTML e salvar. Você pode exportar em outros formatos para usar isso também, né? Você pode copiar esse link aqui, ó, e colocar no seu site para aparecer junto também, tá bom? Essa é uma ferramenta bem interessante, porque para eu posso fazer isso. Pessoal, eu não sei se Priscila está aí ainda. Ô, professor Elisiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses exemplos... Era a outra Priscila, foi mal, são duas. Ah, tá. Fala, esses exemplos que você disse que tinha isso para a gente utilizar nesse programa, você colocou onde? Está no Discord, é? Está aqui, está no Discord e está aqui também no site, olha. Esse linkzinho aqui, ó. Você pode baixar, tá bom? Na página aqui, eu vou até botar aí o link de novo para vocês. Espera aí. Pronto, entrando aí, você tem aí, ó, link para o corpus. É esse que eu estou usando aqui com vocês, tá? Então, assim, vocês podem fazer muita coisa. Eu vou voltar aqui para a gente mostrar essa última, deixa eu ver se era a última mesmo, tendências, e agora os contextos. Esse é bem mais interessante. Aqui embaixo, ó, eu tenho contextos. O que são os contextos? Eu vou abrir também numa outra para a gente visualizar melhor. O contexto, para a gente ter mais interesse, eu vou só abrir um pouquinho para aparecer o termo aqui do meio. O que o contexto faz? Ele pega a palavra que você selecionou, ou seja, o termo que está aqui, e vai mostrar o que vem antes e o que vem depois. Ou seja, você pode ler no contexto aquela palavra. E se ela faz sentido, se ela está correta para a sua análise. Então, aqui eu não quero carnaval, eu vou colocar hard labor, que é o exemplo que eu estou dando, trabalho forçado, e vamos ver se é, né? Então, ele vai me colocar todas as vezes que aparece hard labor, e ele vai me dar aqui, ó, qual é o documento
que hard label aparece. Então, 1882, todos eles aqui. E ele vai me dar as palavras que vêm antes e que vêm depois. Então, eu posso aumentar o contexto também. Vou botar 15 palavras antes e 15 palavras depois. Você pode botar 15, eu estou achando muito que não está dando para ler. Vou botar 10 assim, ó. Pronto. Então, ele vai me dar 10 palavras que vieram antes, 10 depois, para você poder ler. E aí você fazer a análise aí sim do contexto e poder, inclusive, encontrar isso lá, né? A gente pode aqui dimensionar e selecionar qual documento você quer, né? Você quer, no nosso caso aqui está o corpus inteiro, todos, mas você pode selecionar um ou outro, imaginando que você tem muitos textos para analisar, né? E aí a gente consegue ver onde está localizado no texto quando essa palavra aparece, né? Então aqui, hard label, aparece aqui, ó, em documento, provavelmente documento policial, né? Olha, é a seção 60, dizendo que qualquer pessoa que for presa, parará e tal. E aí também tem os casos de condenação, né? Ó, 1 mês de trabalho forçado para Louisa Cumming, né? 1 mês de trabalho forçado foi para James Small. E logo na sequência tem uma mulher chamada Louisa Cumming, que também foi acusada pelo policial Holden, não sei o que, de roubar roupas e tarará, tarará. Lemery Alexis e Georgiana, francesa, foram sentenciadas a 6 meses de trabalho forçado. Então você começa a encontrar sentido, né, e entender mais ou menos como que essa documentação está sendo trabalhada. Eu posso ampliar aqui, eu vou botar mais, eu vou botar 50. E aí eu não vou conseguir ler aqui, mas eu posso exportar isso, ó. Vou botar aqui, ó, exportar dados atuais como um arquivo de TSV. Eu vou mostrar para vocês o que isso quer dizer. TSV ele vai me gerar uma tabela com isso daqui para eu analisar em qualquer lugar que eu quiser, para você abrir no Excel, para você poder trabalhar com isso, né? Eu vou salvar aqui, ó, exportar. Quando você bota para exportar, o que ele quer que eu faça? Ele quer que você copie tudo aqui, ó, Ctrl A, e eu vou copiar, tá bom? Eu vou abrir um documento de texto qualquer. Você pode abrir o Word de vocês, mas o ideal é abrir um documento de um texto simples e vou colar aqui. Vocês não vão entender nada, mas eu vou salvar. Cadê o nosso aqui exemplo do corpus? Eu vou salvar aqui na semana 9. Eu vou salvar como Port of Spain Gazette, exemplo, .tsv, que é o modelo que eles deram, tá bom? Isso daqui vai gerar essa planilha no Excel, por exemplo, para vocês poderem ler, se vocês quiserem ler essa documentação e etc. Né? Eu aqui posso classificar pelo termo, posso classificar pelo documento e etc. Então, esse de contexto também é muito importante. Tudo isso é possível ser feito com linguagem de programação. Eu tinha falado da Priscila, porque ela foi aluna lá na pós da UFBA, e a gente fez isso daqui, praticamente isso daqui, sem usar o Voyant Tools, utilizando linguagem de programação mesmo, usando Python. Então, a gente consegue criar o nosso próprio código para fazer isso. Só que aqui eles dão isso de uma forma muito mais simples, sem você precisar saber nada de código, né? Então, isso eu acho muito útil para vocês iniciarem, analisarem as coisas, até pensarem para onde ir daqui. Beleza, gente? Deixa eu ver se era até aqui que eu queria chegar. Era. A gente podia ter usado o exemplo mulher também, eu acho que eu não usei aqui, né? Cheguei a usar hard label, eu vou botar woman, e ele aceita os operadores também, igual o que a gente viu lá no Google Acadêmico. Eu vou botar o woman e o women. Deixa eu dar assim. Por que ele não vai? O que aconteceu? Deu erro? Não, foi. Eu que fiz algum erro aqui. Espera aí. Deixa eu botar woman. Assim. Eu vou botar agora women. Pronto. E aí ele vai me dar todas as vezes que aparece o termo mulher ou mulheres, para eu poder ler nesse texto e localizar e conseguir entender e fazer uma leitura próxima a partir de uma documentação que foi iniciada com uma leitura distante.
né? E você pode exportar isso como uma planilha para analisar também. Beleza, gente? Fora que tem... Se eu clicar nessa janelinha aqui, ó, substituir ferramenta, ele vai me abrir isso aqui, ó, ferramenta do Corpus. Ó, tem muitas ferramentas, eu nem vou entrar nelas aqui, mas tem muitas. Por exemplo, gráfico de bolha. Ele vai me mostrar em bolhas ao longo do texto como se espalham as principais palavras. Então, aqui nesse caso não tem sentido, mas se a gente estivesse analisando, por exemplo, os textos de Machado de Assis, a gente podia ver como determinados termos aparecem ao longo do texto. E se aparecem mais no início, mais no final, e etc. Por isso é muito utilizado para análises de linguística também. Mas a gente pode fazer isso para a história sem dúvida nenhuma, né? Beleza, gente? Eu sei que é muita coisa. Vocês vão assistir esse vídeo depois com calma e futucar. O código todo do Voyant Tools está no GitHub também, né? Digo assim, eu também não mexo nele, também não sei, mas o código está aqui dentro, então você consegue ver o código escrito em Java. Não que eu vá ver, eu também não conheço Java, mas toda a documentação e todo o código está disponível para as pessoas acessarem, lerem, tem todas as informações, a documentação. Então, o algoritmo dele é acessível, é transparente para a gente, desde que a gente saiba ler, mas é diferente de outras ferramentas pagas, fechadas e etc. Beleza, gente? Deixa eu parar essa apresentação aqui para não ficar várias janelas na cara. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Eu gostei, agora eu não achei... Eu gostei dele, eu vou usar mais vezes para ver se eu consigo usar ele com mais propriedade. É isso, é uma questão mais de prática, é uma questão mais de perguntas, o que você quer fazer, que tipo de documentação você tem, vale a pena ou não, né? Não quer dizer que essa seja o único modo ou o melhor, né? Você vai fazer história melhor assim ou assado. Não, mas ele possibilita que você crie formas de analisar, às vezes, conjuntos muito grandes de texto que você não daria conta de ler. Deixa eu fechar aqui. Qual foi o tempo, assim, de aprendizagem, assim, para... Você consegue observar uma curva de aprendizagem sua e dos seus orientandos no uso do Voyant ou outra ferramenta, assim? Cara, o Voyant Tool, sinceramente, assim, com um dia de mexendo nele, você consegue se locomover ali, né? E tem vários tutoriais no YouTube também. O Voyant tem uma curva de aprendizagem bem baixa, porque você taca ali, ele já aparece um monte de coisa. Qual é a grande dificuldade? É você dar o passo de entender o que está acontecendo e saber como tirar vantagem dali. Então, eu acho que a curva dele é bem baixa, comparada, por exemplo, para fazer esses gráficos ali com Python, com linguagem de programação, que aí sim é uma senhora curva. Mas verdade. ali me parece uma curva assim acessível, sabe? Uma curva bastante acessível. O lance é você fuxicar e saber mais ou menos o que você tirar dali. Então, acho que com a aula de hoje, a gente sabe mais ou menos o que pode ser retirado dali, que perguntas dá para fazer, né? A análise de contexto é muito importante também. Beleza, obrigado, porque é aquilo, né? A gente está habituado à análise de discurso, à análise de conteúdo, né? A boa e velha pesquisa documental, mas agora quando você vem uma análise semântica de relação e de correlação que um programa pode fazer em larga escala, eu estou pensando em separar em meses, tipo, se você pega um caderno de economia e pega um assunto de um jornal específico e separa durante um mês, ou durante um trimestre, ou durante um ano, dá um universo. Imagina se fosse por 10 anos. Exatamente. A gente pode fazer uma raspagem dos jornais que já estão em PDF ou já estão reconhecidos e tacar tudo ali dentro. E aí você pode subdividir esse corpus, né? Como você preparar o corpus antes com essa divisão e colocar ali, e aí você conseguir
gerar essas possibilidades de análise, né? Ou você pode pegar toda a sua documentação mesmo e jogar ali para entender como, sei lá, como que termos como escravidão, por exemplo, aparecem, que adjetivos aparecem associados à escravidão, né? Que termos aparecem linkados à população negra nesse conjunto de dados, né? Ou como que o jornal O Globo trata a palavra cotas, qual é o contexto que ela aparece, por aí vai, né? Você consegue fazer esse tipo de... Tem essas possibilidades. Óbvio que tem limitações ali, porque dependendo do volume, ele pode não rodar, se for muito grande e tal. No final das contas, se você entrar para esse caminho... Um barulho estranho ali fora. Se você entrar para esse caminho e cada vez mais você vai querer desenvolver sua própria ferramenta ou trabalhar com gente para desenvolver uma ferramenta específica também, né? Mas, no geral, ele é uma ferramenta muito útil, me parece. Até pela sua curva de aprendizagem baixa. Valeu, vou experimentar. Muito bom. Mexe lá e depois vocês me dão um retorno do que vocês acharam. Eu gosto mais dele do que o do TagTog. Eu acho que ele tem outros tipos de recurso, né? O TagTog é mais para nomear entidades, que é um outro procedimento. Eu concordo com você. Eu preferi também mais ele. Apesar que eu ainda não compreendi ele também um pouquinho, mas eu entendi mais um pouquinho ele do que o outro. É isso. Eu acho que as ferramentas têm que ser aliados, né? E que possibilitem novas perguntas, atingir novas questões. Então, se não serve, a gente não precisa usar. Tipo uma dissertação, uma tese, entendeu? Sobre uma abordagem, uma metodologia que eu estou estudando, e eu estou com esse PDF ali, digitável, é praticável, poxa. Com certeza, até para você entender o que está sendo citado, né? Que termos mais aparecem, qual é a frequência das palavras, como que os termos, você pode selecionar alguns conceitos estão espalhados ao longo do texto, né? E aí você consegue mapear tudo isso mesmo, até para fazer uma resenha, etc. Funciona, né? Beleza, gente. Então é isso. Vocês mexam aí, né? Fuxiquem ele, tá? E me deem um retorno sobre isso, tá bom? Professor, você disse que no YouTube tem tutorial ensinando como a gente mexer nele, não, né? Tem sim. Até em português tem. Então eu vou buscar, porque eu ainda não entendi como é que eu vou colocar o PDF nele. Você vai botar o PDF da mesma forma que eu fiz ali, botar upload e você vai escolher do seu computador o PDF. Ele tem que estar reconhecido, né? O PDF tem que ser um PDF que o texto esteja reconhecido para ele poder ler. Tá bom? Mas tem vários no YouTube, assim, tutoriais mais longos, né? Mas qualquer coisa você manda lá no Discord. Tá bom, meu povo? Tá certo, professor. Beleza? Não deixem de ler os textos do módulo de algoritmos, não, porque vai ser importante. Sim, professor, esses textos do módulo algoritmos que você mandou, eu tenho como fazer esse recente aí? Eu tenho como fazer a leitura nele? Não. Que ele já é outro tipo de PDF, né? Você diz botar no Void Tools? Sim. Dá, só que qual é a questão? Eu digitalizei e eu reconheci o OCR, então ele vai ter alguns erros, mas eu acho que são erros pequenos. Mas, por exemplo, ele não está como um texto corrido, porque quando a palavra termina e tem um hífen, aquela palavra não está junta com a de baixo, porque o PDF é naquele formato ali, né? Por isso, o ideal é que a gente trabalhe o corpus para ficar direitinho para ser analisado, mas você pode jogar para ver o que vai dar. Eu não sei, pode ser que funcione, porque foi digitalizado de forma doméstica aqui na minha impressora, e para isso você tem que apertar o livro, e ele sempre pega uma partezinha escura ali na dobra, né? E aí pode ser que não tenha pegado, e eu passei o OCR de uma vez só e não fiz uma revisão de cada termo, por exemplo, para ver se estava correto, né? Mas joga lá e depois você me diz como é que ficou. Tá certo, vou fazer experiência. Beleza? Então tá bom, gente. Então vou encerrar a gravação por aqui, antes que dê 9 horas, antes que vocês debandem em geral, tá bom? Uma boa semana para vocês. Até semana que vem, então. Abraços, valeu. Boa noite, professor. Boa noite.